Espírito de Deus sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura nesse lugar. Uma boa noite então para todos vocês que nos acompanham nessa terceira live do Preparar o Caminho do Senhor, da Paróquia Santo Antônio de Ribeirão do Sul. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, por cada um de vocês estar reservando um tempo para junto conosco ir partilhando, ir buscando conhecimento através da Palavra de Deus, através do Catecismo da Igreja Católica, através daquilo que nos disseram os santos, que nos dizem e nos disseram também os profetas a respeito do fim dos tempos. Para que nós comecemos de uma forma satisfatória para todos, eu gostaria que vocês, se possível, fossem se posicionando através de mensagens a respeito do áudio, tanto do áudio meu, tanto do áudio do ministério, voz e violão, se está tudo ok, se está muito alto, se está muito baixo, para que os responsáveis pela transmissão possam ir adequando tanto uma coisa como outra e deixando tudo de forma satisfatória para que todos possam bem participar e bem ouvir. Tá legal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema da nossa live de hoje é: a igreja passará pelos mesmos passos de Jesus. A igreja passará pelos mesmos passos de Jesus. E olhando, lendo
buscando compreensão sobre esse tema, a primeira questão que por vezes nos vem à lembrança é qual o fundamento para tal afirmação? De onde o Juninho, ou seja quem for, pode fazer tal afirmação a respeito de algo tão sério e tão delicado? E é isso que nós vamos tentar, e com a graça de Deus conseguir, passar para cada um de vocês nessa noite de hoje. Eu peço a todos que tiverem a Bíblia, que acompanhem comigo a passagem na Bíblia, se forem relativamente rápidos, né, para poder encontrar as passagens. Por que eu digo se forem relativamente rápidos? Para que não deixe que o fato de ter que encontrar as passagens tire a atenção, e tirando a atenção, a compreensão daquilo que está sendo dito, certo? Caso você não consiga acompanhar com a velocidade necessária, né, com a rapidez necessária, a mudança das passagens, seja na Bíblia, seja no Catecismo da Igreja Católica, anote as passagens. A live depois vai ficar disponibilizada no Facebook, também no meu canal Júnior Paz no YouTube. E você vai poder acompanhá-la. E aí sim, com mais calma, acompanhar com a leitura da palavra de forma simultânea. Tá legal? E a leitura do Catecismo da Igreja Católica também. Veja bem, primeiro é importante dizer o seguinte: essa afirmação, esse tema, ele não vem de mim, ele não é meu. Não fui eu quem o criei, não fui eu quem inventei. Não foi a minha imaginação que, buscando me basear em fatos do cotidiano, me levaram a crer e, portanto, a afirmar tal situação. A primeira passagem que eu peço para que você pegue junto comigo está no Catecismo da Igreja Católica, no número 677. Catecismo da Igreja Católica, ou melhor, pega já no 675. Nós passamos por ele na live anterior, mas eu acho interessante eu citá-lo novamente, para que a gente possa começar a caminhar dentro desse assunto tão sério e tão necessário, que cada um de nós tenhamos sã compreensão. O número 675 do Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz assim: antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. Então veja essa primeira frase: antes do advento de Cristo, da vinda definitiva de Cristo, a Igreja deve passar pelo quê? Por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. É importante que se diga aqui, esse termo crentes significa tão somente aqueles que creem. Então, de muitos daqueles, abalará a fé de muitos daqueles que creem. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, ou seja, da Igreja, desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, guarda bem, de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens
uma solução aparente de seus problemas. Então, o catecismo nos afirma que haverá uma impostura, algo estará sendo imposto. E o que estará sendo imposto? Uma religião. Então, uma impostura religiosa. Uma religião para substituir a Igreja Católica, o cristianismo, tudo aquilo que é conceito do Antigo Testamento, do Novo Testamento, enfim, tudo aquilo que contradiz o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ensina. Aí a gente pula lá para o 677 que eu havia citado de início. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa. Passagem, né, padre? Páscoa, passagem. Então a igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa. Em que, aí é que eu quero que você preste muita atenção, em que seguirá o seu Senhor Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição. A igreja passará pelos mesmos passos de Jesus. Falando popularmente, a igreja passará por tudo aquilo que Jesus passou. Ou seja, a igreja já é perseguida, não é? Desde seu início. Desde sua manifestação a partir de Pentecostes. A igreja, não somente instituição, mas a igreja povo de Deus. A igreja clero, a igreja como um todo. Jesus foi perseguido desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, houve a tentativa de matar Jesus, de eliminar Jesus da face da terra. E quando ele começou a sua vida pública, aí sim começaram as tramas, as articulações de pessoas poderosas da época que viam o seu poder ameaçado. E ele foi perseguido. E para nós não é novidade que a igreja é perseguida. Aqui no Brasil, nós ainda temos, graças a Deus, muita liberdade para falar de Deus, para pregar a palavra de Deus. Mas em muitas partes do mundo por aí, e basta você acessar portais dignos de confiança de um cristão na internet, para você ver que em muitos lugares, igrejas são destruídas, são queimadas, cristãos são assassinados, são mortos, são proibidos de manifestar a sua fé em Jesus Cristo. E grande parte das vezes nós não ficamos sabendo disso. Porque não é interesse daqueles que controlam o sistema que rege o mundo, que chegue ao nosso conhecimento estas verdades.
Mas veja, a igreja, voltando para o catecismo da Igreja Católica, a igreja nos afirma, eu vou ler novamente para você. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. E eu vou continuar aqui. Portanto, o reino de Deus não se realizará por um triunfo histórico da igreja. E eu vou falar a respeito disso para vocês. Segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico desse mundo que passa. Em outras palavras, quando o catecismo afirma que o reino de Deus não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, o catecismo da Igreja Católica nos afirma que não vai ser força humana que vai vencer o mal, que vai estar na sua última manifestação e, portanto, com uma força a nível mundial nunca vista antes. Mas é por poder, obra e graça de Deus. Ah, mas então a gente deve entrar em desespero? É óbvio que não. Porque primeiro, se a igreja vai passar pelos passos de Jesus, e o catecismo nos diz morte e ressurreição, significa que, ao final de tudo, a igreja estará viva. E a igreja será vencedora. E vencedora de forma definitiva. E o mal perdedor de forma definitiva. Não haverá mais o mal para assolar a humanidade, para fazer a humanidade sofrer. Agora veja bem, eu até vou voltar um pouquinho com você no catecismo, no número 672, mais ou menos no meio do parágrafo. Ele diz assim: o tempo presente é, segundo o Senhor Jesus, o tempo do Espírito Santo e do testemunho, ou seja, do testemunho da sua igreja, dos cristãos. Mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. Inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de expectativa e de vigília. É um tempo de expectativa e de vigília. O catecismo não fala para nós que é um tempo de medo, que é um tempo para os cristãos se acovardarem, que é um tempo para os cristãos baixarem a guarda e se submeterem à vontade do mal. Não. O catecismo da Igreja Católica, por graça de Deus, é claro ao dizer que é um tempo ainda marcado pela tristeza. Porque a igreja está, e até que as últimas coisas relativas ao tempo da igreja aconteçam, estará sendo perseguida, cada dia e cada vez de forma mais clara e mais forte, pelas forças daquele que é o inimigo de Deus e, portanto, inimigo da igreja. E pela aprovação do mal.
Portanto, a igreja, os cristãos vão estar sendo provados. Provados na sua fé. Para ver se são realmente cristãos de têmpera. E não simplesmente cristãos da boca para fora, cristãos de fachada, cristãos de faz de conta, igreja de faz de conta, mas igreja verdadeira, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja bem, e aí o catecismo, como eu já li para vocês, e volto a repetir, que o catecismo fala que essa provação, esse mal não poupa a igreja, esse tempo não poupa a igreja. Portanto, a igreja estará vivendo isso tudo. Mas veja, por que eu comecei nas 2 lives anteriores de uma forma bastante, eu não sei se o termo seria cautelosa, mas bastante básica no que diz respeito aos acontecimentos dos últimos dias. Porque primeiro é necessário que nós tenhamos a sã compreensão de que nós não estamos sozinhos. De que a força que nos ampara não é uma força humana, não é a força do dinheiro, não é a força do poder político, não é a força da influência da autoridade A, B ou C, ou seja ela qual for. Mas a força que nos ampara é a força que deu vida à igreja. É a força do Espírito Santo. E por isso eu dizia para vocês, na primeira live, da relação Pedro, igreja e Espírito Santo. E por isso eu dizia para vocês na segunda live, das providências que foram sendo tomadas por Deus e colocadas em prática, em execução por Deus, pela ação do seu Espírito Santo, para que começasse um reavivamento dos dons desse mesmo Espírito Santo na igreja que somos nós, clero e leigos. Justamente para preparar essa igreja para aprender a viver totalmente dependente da providência de Deus. Para ensinar essa igreja, para ensinar esse povo a viver desapegado das coisas do mundo. Porque veja bem, conforme as lives forem passando, nós vamos perceber que existe um sistema que controla a economia global. Um sistema que quer implantar, como o catecismo já alertou, e como a palavra de Deus também nos atesta, um sistema que quer implantar uma nova religião, universal e única, mas que não contém os princípios do cristianismo, que é o povo da segunda aliança, e do judaísmo, que é o povo da primeira aliança, falando bem superficialmente. Uma religião, entre aspas, de um termo muito utilizado hoje, uma religião light. Ah, mas eu não vou seguir isso. Que bom, eu também não.
Ah, mas eu não faço parte desse sistema que controla e que quer controlar as finanças do mundo, as pessoas, os poderes do mundo. Eu também não quero. Mas a pergunta que fica pertinente e que se faz necessária a mim e a você é a seguinte: nós estamos preparados para viver sem depender das facilidades que o mundo há muitos anos nos oferece? Da praticidade das coisas? Da, entre aspas, mordomia que o dinheiro oferece a cada um de nós conforme as possibilidades de cada um? Nós estamos preparados para dizer não a um tipo de sistema, porque ele é um sistema que rejeita a Deus? Sendo que uma vez que nós dissermos não para esse sistema, nós não vamos fazer parte dele, portanto, aquilo que ele oferece, nós não vamos poder ter acesso. E aí? Nós estamos preparados? Deixa eu te falar uma coisa assim. Muitos de nós, inclusive eu, ainda não podem, assim como eu, afirmarmos que já estamos preparados. E sabe por quê? Por um desses motivos, ou talvez pelos dois motivos. E aqui não vai uma crítica, ou mais do que uma crítica, a absolutamente ninguém. Mas é que quando nós nos dispomos a falar das coisas de Deus, nós não podemos falar com meias palavras. Nós precisamos, como na primeira live nós lemos que Pedro disse, pela ação do Espírito Santo, nós precisamos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Se nós não estamos preparados ainda, como deveríamos estar já nesse momento, talvez seja por uma ou duas situações. E quais seriam essas situações? Primeira situação, porque nós até hoje, e aí cada um de forma particular, tá? Então cada um responda por si mesmo. Eu não tenho direito algum de apontar para ninguém, e ninguém tem direito algum de apontar para mim. Mas cada um responda por si mesmo. Primeiro motivo, talvez nós ainda não estejamos preparados porque nós até hoje fomos cristãos superficiais. Não nos abrimos como deveríamos ter nos aberto à ação do Espírito Santo. E não buscamos ser fiéis a Deus, à palavra de Deus, aos preceitos, aos ensinamentos de Deus, como deveríamos ser e como devemos ser. Esse talvez seja o primeiro motivo. E o segundo motivo, talvez seja porque aqueles que receberam de Deus a incumbência, a missão de nos preparar, não fizeram e não estão fazendo como deveriam fazer. Ah, mas você está criticando as autoridades da igreja? Não. Primeiro que eu não estou criticando ninguém. Segundo que quando eu falo que aqueles que receberam de Deus a missão, eu não me limito a falar somente daqueles que são parte do clero da igreja de Deus.
mas da mesma forma e igualmente de leigos que, como eu, receberam a missão de Deus de pregar a palavra de Deus. Ou eu só quero assumir que eu sou um pregador da palavra de Deus naquilo que é bom assumir em relação a esse ministério. Eu preciso também me perguntar e perguntar a Deus, ao Divino Espírito Santo, se eu, ao longo da minha vida, enquanto pregador da palavra de Deus, preguei como deveria ter pregado. Falei o que deveria ter pregado. Ou se eu preguei para ser politicamente correto. Ou se eu preguei para agradar A, B ou C. Veja bem uma coisa, para que eu não fique pegando muitas passagens, mas eu vou ler alguma coisa só para poder mostrar para vocês que é o catecismo da Igreja Católica e a palavra que nos diz. Primeiro, padre, eu estou errado se eu afirmar que todo batizado, que todo povo de Deus faz parte de um povo sacerdotal? Faz parte, não faz? Veja bem, o Catecismo da Igreja Católica nos diz assim, no número 1539, o povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdote e uma nação consagrada. No número 1539. Mas dentro do povo de Israel, lá da primeira aliança, Deus escolheu uma das 12 tribos, a tribo de Levi, segregada, separada para o serviço litúrgico. Os sacerdotes são constituídos em favor dos homens, nas coisas respeitantes a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. E no 1540 diz assim: e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e a oração, aquele sacerdócio é, no entanto, impotente para operar a salvação, precisando de repetir sem cessar o sacrifício, sem poder alcançar uma satisfação definitiva, a qual só o sacrifício de Cristo havia de conseguir. Aqui está fazendo uma menção ao povo sacerdotal desde a primeira aliança e aos sacerdotes do povo da primeira aliança. No 1544, todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança, como eu havia dito a vocês, encontram a sua realização em Jesus Cristo, único mediador em Deus, entre Deus e os homens. Daí no 1546 diz assim: duas participações no sacerdócio único de Cristo. Cristo, sumo sacerdote, é um único mediador. Fez da igreja um reino de sacerdotes para seu Pai. Fez da igreja um reino de sacerdotes para o seu Pai. Toda a comunidade dos crentes, ou seja, daqueles que creem como tal, é comunidade sacerdotal. O que eu havia perguntado para o padre, e o padre afirmou que sim. Aqui o catecismo da Igreja Católica nos diz: toda a comunidade dos crentes, daqueles que creem como tal, é comunidade sacerdotal. O sacerdote ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora um e outro, cada qual segundo o seu próprio, participem do único sacerdócio de Cristo, são, no entanto, essencialmente diferentes, ainda que sendo ordenados um para o outro. Em que sentido? Enquanto o sacerdócio, presta atenção aqui, enquanto o sacerdócio comum dos fiéis, como eu, leigo, se realiza no desenvolvimento da vida batismal, vida de fé, esperança e caridade,
vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial, como é o caso do senhor, né, padre? Ordenado, né? Está ao serviço do sacerdócio comum. Ordena-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. E aí tem depois o 783, o 784, o 785 do Catecismo da Igreja Católica, que também nos trarão afirmações a respeito de que todo povo de Deus batizado é um povo sacerdotal. Vou ler bem rapidinho aqui para finalizar só essa parte aqui, essa explicação. Jesus Cristo é aquele, no 783, Jesus Cristo é aquele que o Pai ungiu com o Espírito Santo e constituiu sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, profeta e rei. Jesus Cristo. Deus constituiu com a unção do Espírito Santo Jesus, sacerdote, profeta e rei. Todo o povo de Deus participa destas três funções de Cristo, com as responsabilidades de missão, de serviço que delas resultam. Catecismo da Igreja Católica. A palavra de Deus, você pode ler em Êxodo 19, Isaías 61, Êxodo 19, versículo 6, Isaías 61, versículo 6, em Número, capítulo 1, do 48 ao 53, em Hebreus, do 5 ao 1, em Malaquias, do 2 ao 7, em Timóteo, 1 Timóteo, de 2 a 5, todas citações que o próprio Catecismo da Igreja Católica nos traz para confirmar aquilo que ela, no seu Catecismo, nos afirma. Portanto, eu não estou tirando isso aqui da minha imaginação, da minha cabeça. Certo? Uma vez dito isso, eu quero ler para vocês em Oséias, o capítulo 4, a partir do versículo 1. Oséias 4, a partir do versículo 1. O título é assim na Bíblia, Ave Maria. Se a sua Bíblia é a Bíblia Ave Maria, você pode confirmar esse título. As demais traduções eu não sei como está. Corrupção por culpa dos chefes espirituais. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência, acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens e as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Presta atenção aqui agora, no capítulo 4. E peço a graça do Espírito Santo para que todos vocês tenham sã compreensão do que a palavra de Deus está dizendo, não do que eu estou dizendo. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender. Mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Já que esqueceste a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Você se esqueceu que todos nós batizados temos uma missão enquanto batizados? Principalmente se nós estamos à frente de algo na igreja? Nós não estamos à frente de algo na igreja e à frente de um povo na igreja para nos envaidecermos, para ganharmos prestígio, para ganharmos poder. Não. Deus deu a missão
a quem ele deu a missão, para que a missão seja cumprida. E Deus está deixando claro aqui em Oséias, que o povo dele se perde por falta de conhecimento. E se esse conhecimento não chegou ao coração de muitos, foi porque muitos daqueles que tiveram a missão de fazer chegar esse conhecimento até estes outros, não cumpriram a missão que Deus lhes confiou. Ou nós vamos pegar essa palavra da Bíblia e rasgar, porque ela é forte. Ou nós vamos pegar a palavra dos talentos e jogar fora, porque lá fala daquele servo que não fez render os talentos. E os talentos nada mais são do que os dons que o Espírito Santo nos dá. E os dons que o Espírito Santo nos dá é para estarem em favor, a serviço daqueles que Deus nos confiou. Você já parou para pensar que Deus confiou a sua família ao menos para você? Você já parou para pensar que pode ter um amigo, uma amiga que Deus confiou para você? Gente, as coisas não são brincadeira. Tudo isso que eu estou lendo aqui, que eu estou falando, eu estou tomando o maior cuidado para não passar para ninguém a impressão de que eu estou querendo atacar alguém. Eu não tenho direito, autoridade para isso. Eu não posso e não quero fazer isso. O que eu estou falando aqui a vocês, eu estou falando também a mim. Porque veja bem, se nesse momento aqui, em que a responsabilidade de pregar a palavra de Deus e de falar sobre o fim dos tempos para vocês está dada a mim, se eu não falar o que eu devo falar, se eu não mostrar aquilo que o Espírito Santo me revelou que eu preciso mostrar, eu não estarei cumprindo a função que Deus me confiou. E eu não quero ser excluído desse povo sacerdotal, porque esse povo sacerdotal vai viver com Deus na eternidade. Portanto, eu peço a Deus a graça de obedecer a Deus e não aos homens. Eu não quero prestígio de nada e não quero prestígio de ninguém. Eu quero cumprir aquilo que Deus me pede para cumprir. E eu louvo a Deus pela palavra de Deus e pelo catecismo da Igreja Católica, que não me deixa desamparado, em momento algum, que não me deixa desamparado. Lá em Malaquias, no capítulo 2, do versículo 7 ao 9, diz assim: porque os lábios do sacerdote guardam a ciência, e é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho reto, e fostes causa de muitos vacilarem na lei. Violastes o pacto de Levi. Lembra que o catecismo nos falou aqui da tribo de Levi, que foi separada para exercer a função do sacerdócio no Antigo Testamento? Diz o Senhor dos Exércitos: por isso eu vos tornei desprezíveis e abjetos aos olhos de todo o povo, porque não guardastes os meus mandamentos e fizestes acepção de pessoas na aplicação da lei. Tanto em Malaquias quanto em Oséias, a palavra está falando dos maus sacerdotes. Tanto maus sacerdotes que têm ministério ordenado,
quanto dos maus sacerdotes, entre aspas, leigos, que não exercem como deveriam exercer e cumprir a missão que Deus lhes confiou. Mas Deus exalta, Deus valoriza, e Deus dará a cada um dos seus sacerdotes ordenados, ou povo sacerdotal leigo, a graça da salvação e da vida eterna e de tudo aquilo que a palavra nos atesta, que o povo eleito receberá. Porque estes sim, entre erros e acerto, lutaram para pregar a palavra de Deus como deveria ser pregada, para cumprir a missão como deveria ser cumprida. Pega comigo, por favor. A hora passa muito rápido, é difícil de passar tudo o que se tem que passar em uma hora. Pega comigo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. A palavra de Deus nos fala de uma apostasia. Que haveria de acontecer nos últimos tempos. De uma apostasia do seu povo. E o que é apostasia? Padre, por favor, me corrija em qualquer coisa que eu esteja falando e que não esteja de acordo com a palavra de Deus ou com a Igreja Católica. Por favor, tá? A apostasia quer dizer, de uma forma muito simplificada e bastante simples de entender, o abandono da fé. Lá em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: o Espírito Santo, diz expressamente que nos tempos vindouros, que nos tempos que viriam, alguns hão de apostatar da fé, de abandonar a fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Aí você vira 2 páginas adiante, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1. O título na Bíblia Ave Maria é assim: Últimos Dias. E no versículo 1 do capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão. Vai se perguntando se isso, tudo que a Bíblia vai nos falar aqui, acontece já há bastante tempo no meio de nós ou não. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão, presta atenção. Padre, piedade quer dizer o amor às coisas de Deus. A gente pode resumir assim, né? O amor às coisas de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, ou seja, a aparência do amor, do zelo, do cuidado pelas coisas de Deus, mas desdenharão a realidade. Tá? Eles ostentarão
a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Aí você dá um salto no mesmo capítulo, ou seja, no capítulo 4, a partir do versículo 3, na mesma carta, na 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão, presta atenção, virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Sã doutrina, a verdadeira doutrina da salvação. A doutrina sem manchas, a doutrina como ela é, como Deus nos deixou. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidade, pelo desejo, pela necessidade de escutar novidades, ajustarão mestres para si, afastarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas, a fantasias, a coisas que não são reais. Gente do céu, desculpa essa expressão assim bem popular, gente do céu. Mais claro do que isso, só 2 disso. É muito claro. Tudo isso que eu estou falando aqui, por exemplo, quem não estiver de coração aberto para Deus e para a ação do Espírito Santo, não vai gostar de ouvir falar. Porque já não querem mais, já não suportam mais a sã doutrina da salvação. Porque veja, tudo isso que eu estou falando, eu estou fazendo questão de ir passando de pontos em pontos da Bíblia e do catecismo para vocês verem que não são parte, que não são coisas da minha cabeça, da minha imaginação, que não é nenhum desabafo meu, ou que não são palavras loucas minhas. Mas é aquilo que a palavra, que o catecismo nos atesta. E por causa dessa apostasia da fé, desse abandono da fé, por causa desse relaxamento na fé, o povo de Deus vai se acomodando. Não vamos generalizar, porque é claro que existe muita gente que busca incessantemente não se entregar à apostasia que o mundo nos apresenta. Mas por muitas e muitas vezes nós não queremos mais viver o que a palavra nos diz que temos que viver. E nós começamos a viver uma vida dupla. Errar, infelizmente, todos nós ainda erramos, somos pecadores, né? Mas não significa simplesmente o ato de errar, de pecar. Significa o conceito que nós assumimos de cristianismo. É o conceito que a palavra e o que o catecismo, pautado na palavra, nos dão? Ou é o conceito que nós ajustamos para nós, como 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 3 nos disse? Sabe por que eu estou falando tudo isso? Nós vamos falar nas próximas lives. Quando vier a nova religião universal e única, e se você tem dúvida, nós vamos trazer aqui para você, mas se você tem dúvida, existem vários livros, inclusive, quando eu falo livros, livros sérios, inclusive um livro chamado A Nova Ordem Mundial, do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, me parece que a pronúncia é assim.
Eu tenho esse livro, mas não li ainda, passei para o Rafael ler, e logo nós estaremos falando aqui para vocês. Aonde ele a mandado pela Santa Sé, foi estudar a esse respeito. E lá ele relata os planos para a implantação de uma nova ordem mundial e para a implantação de uma nova religião universal e única. E uma vez implantado isso, gente, implantação significa implantação. Uma vez implantado isso, da forma como ele mesmo explica, da forma como a gente vai ligando os pontos com a palavra de Deus em primeiro lugar, com o catecismo da Igreja Católica, com as aparições da Virgem Maria e o que ela disse em várias dessas aparições. O cristão que não for aberto à ação do Espírito Santo, portanto conduzido pelo Espírito Santo, por força própria, ele vai negar a Deus. Infelizmente. E negando a Deus, ele não vai alcançar a salvação. E é por isso que se faz necessário falar de tudo isso aqui. Deixa eu até falar uma coisa para vocês, porque é o momento de eu falar. Tudo, absolutamente tudo que eu falar para vocês através dessas lives, não acreditem em mim já de imediato. Procurem ler a respeito na palavra de Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Depois, no catecismo da Igreja Católica. E depois procurem, e se preciso, me mandem mensagens através de e-mail, de WhatsApp, de Facebook, das redes sociais, que eu vou passar para vocês links de pregações do Monsenhor Jonas Abib, do Padre Roger Luiz, do Padre Duarte Lara, aonde vocês vão ver estes sacerdotes santos falando a esse respeito. E vocês vão ver, porque a palavra de um sacerdote ordenado, é óbvio, tem muito mais peso do que a de um leigo. Eles têm muito mais fundamentos do que um leigo. E vocês vão ver se o que eu estou falando aqui é real ou não. Esse livro aqui, um livrinho pequeno, Fé e Futuro. Diz assim, eu já vou falar para vocês do que é e de quem que é. O tema do futuro torna-se cada vez mais objeto de reflexão teológica. O autor dessa obra aqui aborda estes problemas sob diferentes perspectivas e a sua conclusão é um esboço sobre o futuro da igreja. É uma opinião dele, sobre tudo que ele estudou. Os 5 capítulos dessa pequena obra foram inicialmente transmitidos antes de serem escritos como um livro. Foram inicialmente transmitidos como conferências radiofônicas. As 3 primeiras foram para o ar em dezembro de 1969, a 4ª em fevereiro de 1970 e a 5ª no Natal de 1969. E esse livro aqui, as palavras desse livro, as afirmações contidas nesse livro são de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger. Você sabe muito bem, o nosso Papa Emérito, Bento XVI. Na 5ª
conferência radiofônica, eu separei alguns pequenos trechos aqui do que ele disse já naquela época que seria a igreja no futuro. O futuro da igreja, palavras de Joseph Ratzinger. O futuro da igreja ainda hoje não pode apoiar-se senão na força daqueles que vivem com raízes profundas e que vivem a partir da pura plenitude de sua fé. O futuro não se apoiará naqueles que só prescrevem receitas. O futuro não virá daqueles que apenas se adaptam a cada momento. O futuro não se apoiará naqueles que só criticam os outros, tornando-se a si mesmo como medidas infalíveis. E, portanto, o futuro também não virá daqueles que escolhem o caminho mais cômodo. Olha só, gente, se não está exatamente com aquilo que a 2 Timóteo nos diz. Aqueles que esquecem da paixão, a paixão da fé, consideram falso e ultrapassado o que Jesus passou por nós. Tudo o que lhe resta e o obriga a abandonar-se. O futuro da igreja será marcado pelos santos, ou seja, pelos homens que percepcionam mais do que as palavras de ordem. Quer dizer que as grandes palavras daqueles que profetizam uma igreja sem Deus e sem fé são palavras ocas. Uma igreja que celebra o culto da ação, presta atenção aqui. Não são palavras minhas. Comprem esse livro aqui ou pesquisem na internet e vocês vão ver. Uma igreja que celebra o culto da ação em sermões políticos não é uma igreja necessária. É completamente supérflua. E por isso desaparecerá por si mesma. A igreja de Jesus Cristo permanecerá. Avancemos mais um passo, disse ele. Da crise de hoje também, desta vez nascerá amanhã uma igreja que terá perdido muito. Presta atenção. Ele fala que a igreja vai perder muito. Mas que algo nascerá dessa igreja que vai perder muito. Tornar-se-á menor. Terá em larga medida de recomeçar tudo de novo. Essa igreja não vai poder encher muitos dos edifícios que constituiu quando a conjuntura era favorável. Com a perda do número de seguidores, perderá também muitos dos seus privilégios na sociedade. Terá de se apresentar de modo muito mais forte do que até aqui, como uma comunidade de voluntário, a que só se pode ascender por decisão. Certamente que essa igreja vai conhecer ainda novas formas de ministério. Será uma igreja interiorizada que não reclamará o seu mandato político e não cortejará nem com a esquerda nem com a direita. Não terá uma vida fácil, porque esse processo de cristianização e clarificação custar-lhe-á alguns bons colaboradores. Entenda isso, lhe custará alguns bons colaboradores. Já ouviu falar dos mártires? Então, torná-la-á pobre e fará dela uma igreja dos pequeninos. O progresso será tanto mais difícil por a igreja ter de eliminar tanto a tacanhez sectária como a bravata daqueles que só querem fazer a sua vontade. Mas depois da aprovação, lembra que o catecismo da igreja falou que ela vai passar por uma aprovação final? Mas depois da aprovação dessas divisões, uma força pujante brotará de uma igreja interiorizada e simplificada. Por isso, parece-me certo que se preparam tempos muito difíceis para a igreja. A autêntica crise mal começou.
Deve-se contar com grandes abalos, mas estou também seguro de que, por fim, permanecerá não a igreja do culto político, que já naufragou, mas sim a igreja da fé. Ela não será com certeza a força dominante da sociedade como foi recentemente, mas florescerá de novo e tornar-se-á para os homens a pátria que lhes dará vida e esperança para lá da morte. Joseph Ratzinger, Bento XVI, livro Fé e Futuro. Já passamos de 1 hora, quase 1 hora e 10 minutos de live. Peço ao Divino Espírito Santo que todas essas palavras sejam totalmente bem compreendidas pelo povo de Deus, pelo povo sacerdotal de Deus, desde o seu clero, que ouvi-las e que assisti-la, até os seus leigos, e que o Espírito Santo firme no coração e na mente de cada um de nós aquilo que precisa ser firmado. Não perca da sua mente o seguinte: a igreja passará pelos mesmos passos de Jesus. Jesus, depois, para a gente encerrar mesmo agora, eu não vou ficar pegando as citações com vocês por causa do horário, mas eu vou citá-las aqui. Houve uma conspiração dos sumos sacerdotes e dos escribas para prenderem Jesus. Você encontra em Marcos capítulo 14, de 1 a 12. Jesus foi traído não por uma pessoa de fora. Jesus foi traído por um dos seus, por Judas. Judas era um discípulo, padre? Judas era um discípulo, um dos 12. Jesus foi traído por eles, você bem sabe, por ele, você bem sabe disso. Então houve uma conspiração contra Jesus. Grava bem, houve uma conspiração. Jesus foi traído por um dos seus, certo? Jesus foi negado pelos seus discípulos, eu já falei disso na primeira live, enquanto eles ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo. Inclusive Pedro o negou 3 vezes. Quando estava prestes a ser entregue nas mãos dos soldados, levado preso e passar por tudo aquilo que nós sabemos que ele passou. Ele passou por uma angústia suprema. E esse trecho eu quero ler para vocês. Me desculpa, eu não falei o trecho da traição de Judas. É em Marcos capítulo 14, versículo 10 a 11. No mesmo capítulo 14, a angústia suprema, em Marcos, no versículo 35 e 36. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se Jesus com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ele pedia ao Pai que, se fosse possível, que o Pai o livrasse daquela hora. Abba, Pai, suplicava ele, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Jesus estava começando a perceber, ele já sabia, mas estava começando a chegar um momento que iam se dar aqueles sofrimentos, e ali a angústia foi muito grande até mesmo para ele, Jesus. E ele pediu a Deus que, se fosse possível, que o livrasse daquilo. E é importante que a gente compreenda isso. Ele pediu, mas ao mesmo tempo ele falou assim: se for possível, Pai, me livra, afasta de mim esse cálice, me livra desses sofrimentos. Mas, acima de tudo,
faça o que precisa ser feito, o que é a vossa vontade, porque o Senhor sabe o que precisa ser feito. E Ele precisou passar por tudo aquilo. Presta atenção, Ele precisou passar por tudo aquilo. Conspiração, traição de um dos seus. Foi angustiante os momentos que antecediam tudo aquilo. Foi angustiante. Aí houve um momento em que Judas chegou com os guardas das autoridades constituídas da época, que vieram para prender Jesus e levá-lo preso. Pedro, que tinha uma espada, puxou a espada e feriu o servo de um dos sacerdotes, naquele momento, decepando-lhe a orelha. E Jesus disse a Pedro: enfia a tua espada na bainha, não hei de beber eu o cálice que o Pai me deu? Lembra da missão? Pedro fez aquilo para defender Jesus, foi um impulso humano. Ele não queria ver Jesus passar por aquilo, mas era preciso Jesus passar por aquilo. O porquê? Deus sabia o porquê, e Deus é Deus. Deus nunca quer o mal de ninguém, de nenhum de seus filhos, e é claro que Deus não queria o sofrimento e o mal de Jesus. E Jesus repreendeu Pedro, portanto deixou claro para nós que nós precisamos passar por aquilo que é necessário passarmos. E aí Jesus foi entregue, passou por todo aquele momento de tortura, foi crucificado, foi morto, mas depois ressuscitou. Lembra? O catecismo falou para a gente, a igreja não vai vencer por suas forças. Vai parecer até mesmo que ela morreu, mas ela não vai ter morrido, porque a vitória da igreja de Deus virá pelas mãos de Deus. Gente, eu preciso fazer um pedido para vocês, porque é o mesmo pedido que eu faço para mim. Não brinca mais, se é que você brincou, de ser igreja. Não brinca mais, se é que você brincou, de ser cristão. E exerça o ministério, o chamado, a função, a missão que te foi confiada. Se doando ao máximo, não para ser visto pelos homens, mas para cumprir a vontade de Deus como ela deve ser cumprida. E só existe uma forma. Se você, se eu, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Nas próximas lives nós vamos adentrar ainda mais nos acontecimentos que estão se configurando, que estão se formando, que estão por vir, porque é preciso que você saiba. De minha parte, enquanto me for permitido estar aqui, eu vou falar absolutamente tudo o que eu tiver que falar, pautado na palavra de Deus, pautado no catecismo da Igreja Católica, pautado no que disse Nossa Senhora em suas aparições, pautado nas palavras dos sacerdotes santos, dos profetas. Se você puder, depois, deixa eu só confirmar aqui, procura na internet uma pregação do Padre Roger Luiz. Batismo no Espírito Santo para os últimos tempos, para os últimos dias. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O batismo no Espírito Santo nos prepara para os fins dos tempos. O batismo no Espírito Santo nos prepara para os fins dos tempos. Está no YouTube.
Procure e assista ainda hoje. Não importa se você vai dormir de madrugada. É melhor você perder 1, 2 horas do teu sono do que você perder a tua salvação por não ter conhecimento da verdade. Então isso aqui cabe a você, porque alguém falou para você. E se você não quis saber, foi por decisão tua. O livre arbítrio, lembra? A gente não pode ser responsabilizado, e Deus já falou em Oséias, por aquilo que a gente não sabe. Mas a partir do momento que a gente sabe, a gente tem a obrigação, como cristão, como filhos de Deus, de buscar o máximo de conhecimento e de buscar ao máximo o cumprimento daquilo que se faz necessário. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou pedir para que o Padre faça as suas considerações finais e nos dê a bênção. Padre, publicamente, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá e pelo Senhor estar conosco. Obrigado mesmo. É muito importante a presença de um sacerdote ordenado junto de nós. É isso. É na simplicidade, é na humildade. Simplicidade que veio de Cristo, humildade que veio de Cristo, que também vem a unção de Cristo. Amém? Será que está ligado, Padre? O microfone aí, tá? Uma alegria estar juntos. Vocês não tiveram a possibilidade de ver nos outros 2 encontros. Nos 2 encontros eu vi esse livrinho aqui. E eu sou apaixonado por Papa Bento XVI. Que vocês possam, inspirados nas palavras do Chiquinho, de conhecer e até comprar esse livro, porque penso que é muito importante na nossa formação religiosa. Um dos papas que, de fato, transformou a igreja, antes com o Santo João Paulo II e agora, mesmo nas suas dificuldades, ele é um grande instrumento da igreja. Desejo a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que este encontro possa nos levar cada vez mais ao amor a Deus e o amor à nossa igreja e a nossa fidelidade à nossa igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção a cada uma de nossas famílias. Amém. Cantemos juntos com o ministério para encerrarmos então essa terceira live do Preparai o Caminho do Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Canta junto com o ministério. Pois somente tenho a ti, tu és a minha